Jornalismo, notícia, entrevista e informação qualificada. Você está na Demais TV. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Çavuşoğlu, disse em fala ao canal de TV CNN Türk que os Estados Unidos deverão fornecer a seu país caças F-35 ou indenizar em 1,4 bilhão de dólares sua expulsão do Programa de Desenvolvimento da Aeronave. O valor exigido seria referente aos gastos que a Turquia teve tanto no programa como no fornecimento de peças para o mesmo. O país foi expulso em 2019 do programa pelos Estados Unidos por ter adquirido o sistema de defesa antiaérea de fabricação russa S-400. Ainda neste mês, o presidente turco Recep Tayyip Erdoğan havia declarado à imprensa que seu país reaveria o 1,4 bilhão de dólares de uma forma ou de outra. Na conversa com a CNN Türk, Çavuşoğlu também ressaltou que a Turquia considerará a aquisição de caças russos Su-35 ou Su-57, caso os Estados Unidos não resolvam a questão dos F-35. A Turquia pode atender suas necessidades de defesa a partir de diferentes fornecedores, enquanto não produz ainda seus caças, disse o ministro. Na quarta-feira, 27 de outubro, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, participou de uma reunião relacionada a questões de exploração do potencial energético da Península Russa de Yamal. Durante a reunião, o presidente também abordou o problema da distribuição de gás na Europa e pediu que a maior empresa de energia do país, a Gazprom, começasse a aumentar os volumes de gás para as instalações de armazenamento na Europa. De acordo com Putin, estas medidas contribuirão para uma situação mais fiável e favorável no mercado global de energia. Temos tido conversas regulares como esta, e isso é muito importante, especialmente no contexto da situação atual no mercado energético global, que vocês sabem permanece altamente volátil. Primeiramente, estou me referindo à situação no mercado europeu de gás natural, onde os preços dos chamados contratos spot de curto prazo ainda superam $1.000 para 1.000 metros cúbicos. E o nível das reservas nas instalações europeias de armazenamento subterrâneo é significativamente mais baixo do que a média dos últimos 5 anos. Já discutimos as razões dessa situação várias vezes, eu já falei. A diminuição de produção de gás na Europa e a redução de abastecimento de gás natural liquefeito, na maior parte proveniente dos Estados Unidos, fizeram com que o mercado europeu perdesse um volume significante de gás. Falando nisso, a Gazprom já compensou essa carência, tendo até fornecido maior volume de gás do que os parceiros dos Estados Unidos e do Oriente Médio tinham suprimido. Na fala, o presidente Putin ordenou que Alexei Borisovich Miller, o vice-ministro da Energia da Rússia e presidente do Conselho de Administração da Gazprom, começasse a aumentar os volumes de gás para a Europa de imediato. Alexei Borisovich, eu lhe peço, depois que vocês terminem o preenchimento das instalações de armazenamento de gás russas até ou no dia 8 de novembro, para iniciar de maneira tranquila e como planejado o processo do aumento de volume de gás para as instalações de armazenamento subterrâneas da Europa, na Áustria e Alemanha. Como sabem, este passo ajudará vocês a cumprir suas obrigações do contrato de abastecimento dos parceiros europeus de gás natural para o outono e inverno de maneira eficaz, consistente e segura. Além disso, esse passo criará, de certo, uma situação favorável no mercado europeu de energia no geral. Eu quero ressaltar que a situação na Europa mostra o quão importante é a cooperação estável e confiável no setor energético. A Gazprom cumpre integralmente todos os contratos de longo prazo com os países da Europa. A China mantém a política de Covid-0 e, nesta sexta-feira, os 2 principais aeroportos de Pequim cancelaram centenas de voos. Segundo a plataforma Feishan Zoom, pelo menos metade dos voos foi suspensa.
A medida faz parte do endurecimento das normas de viagem para impedir novos focos da doença antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno. O país mais populoso do mundo reduziu ao mínimo o número de casos de coronavírus desde o início da pandemia, graças às medidas de tolerância zero adotadas pelo governo. Entre elas, o fechamento de fronteiras, confinamentos seletivos e longos períodos de quarentena. No momento, a China enfrenta novos surtos em várias regiões que recebem muitos turistas. O quadro levou as autoridades a ordenarem que milhões de cidadãos fiquem em casa, restringam suas viagens entre as províncias e se submetam a testes de detecção de coronavírus. O número de casos continua muito mais baixo do que na maioria dos países, com 48 novas infecções notificadas nesta sexta-feira. Ainda assim, o governo chinês prefere não correr riscos. Após a detecção de alguns casos de Covid-19, as autoridades locais impuseram um confinamento a dezenas de milhares de pessoas em Pequim, cidade que sediará os Jogos Olímpicos em fevereiro. Na frente aos centros médicos da capital, longas filas se formaram, com pessoas à espera de cumprir os rígidos controles implementados pelas autoridades sanitárias. Thomas Pesquet, um astronauta e uma testemunha das catástrofes naturais na Terra, dos incêndios florestais até aos furacões, durante os últimos 6 meses teve um ângulo superior do que se passa no planeta. Ao concluir a sua segunda missão na Estação Espacial Internacional, o astronauta francês falou das suas preocupações ambientais. Disse que definitivamente o que mais o impressionou foram os furacões vistos do espaço e os incêndios florestais que nunca tinha visto antes, principalmente na sua missão anterior. Incêndios florestais de uma dimensão incrível, com nuvens de fumo, colunas de fumo que podem ser vistas do espaço durante dias e dias. E que foi impressionante pensar na energia que foi libertada e nos estragos causados para as pessoas que tiveram o azar de estar no caminho destes incêndios. Para Pesquet, ver a Terra deste ângulo elevado reforçou a sua consciência ambiental. Falou da poluição dos rios ou da erosão dos sedimentos ao longo dos rios, que chegam ao mar e destroem as terras cultiváveis à beira-rio. Da poluição atmosférica, do derretimento dos glaciares, do corte da floresta tropical amazónica, acrescentando que tudo isto pode ser visto a partir da estação espacial. Partilhou estes receios antes da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas e o astronauta disse que assistir a estas mudanças ao longo do tempo é algo que deixa marcas para a vida. Human Rights Watch, observadores de derechos humanos, dieron a conocer el informe detallado de maltrato de migrantes bajo custodia por parte de agentes fronterizos en Estados Unidos. Son más de 160 casos por ahora. Muchos de estos migrantes fueron victimizados bajo la administración de Trump y ahora con Biden. Las denuncias coinciden en abuso de fuerza excesiva para someterlos hasta agresiones sexuales. La administración de Biden sigue haciendo abusos contra los inmigrantes que se están presentando en la frontera. Esos abusos son por las razones de que es una cultura ya vieja, de que los inmigrantes son criminales, de que son mentirosos, de que vienen por razones económicas. Entonces esto da la razón de que los traten inhumanamente, de que los maltraten y no hay un sistema para poder corregir estas acciones. Las escenas del mes pasado donde agentes de la patrulla fronteriza a caballo en Del Río, Texas, acorralan a inmigrantes haitianos con sus riendas, ha renovado el enfoque en años de quejas sobre el trato inhumano de los inmigrantes indocumentados. La indignación ha crecido a tal grado que las protestas no han parado para pedir justicia. Y es tan inhumano, tan inmoral que esta administración sea tan indiferente al sufrimiento de los haitianos y inicie esta política de persecución y de deportación en vez de darle refugio, compasión y humanidad. El Departamento de Seguridad Nacional publicó que está realizando inspecciones internas y reformar sus políticas sobre el uso de fuerza. Sin embargo, para grupos defensores de derechos humanos, es importante seguir protestando y denunciando estos delitos.
Esto es una muy gran tristeza de que tenemos ese reporte, aunque ya lo sabíamos, no da mejor luz, no da confianza para el gobierno de que ellos de verdad están para la gente y para los derechos de humanos. Entonces, y vemos de que los pobres inmigrantes tampoco reportan estas quejas. Los inmigrantes muchas veces son intimidados, están asustados de las condiciones que ellos vienen de que tienen miedo de ser deportados. Según el informe, los abusos fueron cometidos por agentes de la patrulla fronteriza, de la Oficina de Inmigración y Aduanas y agencia que realiza las tareas de deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.